E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, além das notícias boas do governo federal, que é como a gente vai começar o vídeo de hoje, temos algumas notícias bem animadoras e interessantes. No dia de ontem, nós tivemos uma pesquisa que dessa vez não foi amplamente divulgada pela imprensa, como geralmente eles fazem. E tudo porque o Lula não aparece com 48% dos votos vencendo no primeiro turno. Muito pelo contrário, o Lula aparece lá, né? Só um pouquinho à frente de Bolsonaro. A gente vai comentar sobre isso e tem também uma notícia bem interessante que envolve a OCDE e o risco Lula. Sim, Lula é um risco à democracia internacional, segundo até a própria Folha de São Paulo. Após isso, vamos falar do Molusco propriamente dita. Ele aí, né, tá que tá, não faz mais questão de esconder, né, quais são os planos dele caso ele chegue ao poder. E o Lula agora, inclusive, está cada dia mais perto do Sérgio Moro. Pelo menos os seus aliados vêm se encontrando com pessoas que fazem parte aí, né, do círculo da terceira via. Podemos falar assim? Após isso, vamos falar do seu Sérgio Moro, né? Esse daqui, meu Deus, ontem pediu ajuda aí dos seus amigos a nível internacional, teve um novo relatório da ONG Transparência Internacional, quero mostrar pra vocês. Teve a aproximação aí com o pessoal do Vem Pra Rua, também tem algumas coisas interessantes, e mais novidades sobre o caso do TCU, Álvares e Marçal, maior confusão. Após isso, quero comentar brevemente sobre o caso do Emílio ontem. Ontem o Emílio resolveu bancar o isentão e eu achei bem estranho porque contradiz o Emílio de algum tempo atrás. A Elisa ontem postou um vídeo, né, de um ano depois do Emílio, e quero falar também algumas coisas aí que envolvem a direita brasileira. Após isso, espero que dê tempo, falar um pouco de pandemia e falar um pouco de economia, mas no âmbito da política. Normalmente nosso principal foco. Enfim, vamos começar aqui com o nosso primeiro tema, governo federal, e começar de uma forma engraçada, hilária. Ontem lá foi Bolsonaro, né, pelo menos não sei, acho que foi de ontem aqui esse vídeo, foi lá ver sua nova moto. E aí a jornalista tratou de fazer uma pergunta genial e Bolsonaro deu uma resposta mais genial ainda. Vejam só isso daqui. Que é modelo da moto? Eu ganhei bastante, minha última foi uma 350 XL. Você vai voltar? Você vai voltar na moto? Não, eu comprei a moto pra andar de barco. Você vai voltar na moto? Não. Eu comprei a moto foi pra andar de barco. É o jornalismo nacional, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas enfim, falando aqui sobre algumas notícias boas, ao pessoal da oposição que tanto fala que o governo não se importa com a educação, vejam só, Bolsonaro libera aumento de 33% para piso de professores. O choro é livre, mas aqui, os fatos estão aí bem claros para quem quiser ler. Ontem também teve uma coisa que eu achei bem interessante por duas situações. Primeiro, pela própria informação em si, que eu já vou aqui nela primeiro, que é o seguinte. Bolsonaro fez 2 posts, né, lá no Twitter falando o seguinte: em governos anteriores, o seu dinheiro era usado para financiar ditaduras socialistas. Atualmente, entre muitos exemplos de valorização do brasileiro, mais um avanço acontece. O que aconteceu? O BNDES investirá 150 milhões de reais em projetos de apoio à educação, meio ambiente e geração de emprego. Modelo de investimentos do Fundo Socioambiental garante até R$1 investido para cada real dado por outros apoiadores. Perspectiva de captação passa para 300 milhões. Seu dinheiro sendo bem alocado. E o que me chamou a atenção disso daqui, além da informação em si, foi porque eu não coloquei aqui em vídeo, mas eu tô gravando aqui mais ou menos 7 horas da manhã do dia 27. Antes de gravar, eu fui dar uma olhada. Essa postagem aqui, pro padrão Bolsonaro no Twitter, deu engajada bem bacana. Bateu quase 40 mil curtidas. E por que isso me anima? Eu já falei com vocês, né? A gente tá chegando no período de campanha, ainda não estamos. E eu acho que quando chegar no período de campanha, quando o Bolsonaro ele realmente estiver, né, solto para começar a ser o Bolsonaro de campanha, que todo mundo já conhece, né? Começar a falar realmente algumas verdades para a população, sem se importar muito, o decoro, as instituições, tudo mais, enfim. Só fez pontuar, né? Relembrar o que é o governo Lula, para quais países o governo Lula mandava, né, o dinheirinho do BNDES, que a postagem já deu uma viralizada. Se vocês abrirem hoje o Twitter de Bolsonaro, olhar assim os últimos 10 dias, vocês inclusive vão perceber que o engajamento do presidente vem crescendo. Isso me anima também. E avançando aqui, uma notícia boa, Bolsonaro postou hoje pela manhã, mas ontem à noite ele postou primeiro lá no seu Telegram, prisão de líder do PCC.
Para quem diz aí, né, que o governo Bolsonaro não combate o crime, não combate a corrupção e toda aquela baboseira de sempre. Não vou ler isso daqui, mas a gente vai conectar isso aqui com a notícia lá da frente. E aí, vamos mudar para notícia interessante. Bem assim, né, interessantíssima, que foi uma pesquisa de ontem lá do Banco Modal. Vejam só. Isso daqui eu só vi uma divulgação nas redes sociais. Não vi nenhuma... Como é que eu posso falar, né? Nenhum jornal da grande imprensa brasileira falando sobre a intenção espontânea, porque durante a pesquisa eles fazem vários cenários, né? A espontânea, a estimada e tudo mais. E na intenção espontânea, vejam só, o Lula apareceu com 33,4%. Bolsonaro com 30,3%. 3% de diferença, uai! Aquela história que o Lula tinha 48% dos votos... Tinha mais votos do que todos os outros candidatos juntos e somados. Então não tá colando mais, né? Não tá colando mais. E aí você vê, né? O Sérgio Moro 3,6, Ciro Gomes com 2,6, João Dória com 0,7. Eu tô na dúvida dessa pesquisa porque o Cabo Daciolo tá atrás do João Dória. Mas se bem que o Daciolo ele não se confirmou como candidato, né? Se ele falar, realmente eu sou candidato, eu acho que estaria na frente do João Dória. E o restante lá, né? Pô, o Pacheco 0,1%, ó. Bacana. Agora, uma coisa que chama minha atenção é esse daqui, ó. Não sabem opinar, né? Indecisos. 21%. Quase 22% dos votos. Isso daqui, se todo esse bloco, de forma assim unida, migrasse para algum dos dois candidatos que vem liderando por essa pesquisa, levaria no primeiro turno. Esse aqui, na verdade, né, é o bloco, acho que é essencial que nós devemos estar aí focando. Tentar trazer a galera que está indecisa, aquele pessoal que não acompanha a política todo santo dia, diariamente, sabe? Que só está trabalhando, só está tocando a vida. O isentão. Temos que trazer essa galera para a direita, né? Pelo menos relembrá-los do que são os governos de esquerda. A UOL deu uma repercussão, mas não trouxe, né, a intenção espontânea. Trouxe, né, a estimada. Vejam só, colocaram aqui dois cenários. Ainda trouxe informação extra, que também contradiz todas as outras pesquisas. Modal mais / Futura. Lula lidera, seguido de Bolsonaro e com terceira via distante. Primeiro cenário, com 13 candidatos. O Lula aparece lá com 36,9%, Bolsonaro 31,4%. Beleza, porque aí colocou, né, os candidatos. Você vê aqui, só quem não soube responder, de 21,7%, isso, já cai aqui para 5,6%. Brancos e nulos, mantém quase a média, né? 5,1%, 6,1%. Já no cenário 2, né, com apenas 5 candidatos, aí o Lula teria 39,5%, Bolsonaro 33,2%. Ainda assim, né, extremamente longe dos 48% que o Lula vem marcando. E aí essa pesquisa ela também trouxe um dado, que aí vocês vão trazer a matéria do UOL. Todo mundo vinha comentando que Bolsonaro perde para todo mundo. Se Bolsonaro disputar sozinho, ele perde. Ele perde para todo mundo. E aí, nessa nova pesquisa, mostra que Bolsonaro vence Dória, mas empata dentro da margem de erro com Ciro e Moro. Para não falar que ele também vence. Bolsonaro vence o Moro, vence o Ciro e vence o Dória. Ele vence todos. É porque a diferença entre ele e o Moro não seria tão grande, né? Empata na margem de erro. Ele não perdia para todo mundo. Muito estranho nessa pesquisa, muito estranho. Já chego lá. O Fábio Van Garten fala o seguinte, ó. Acabam de divulgar uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente que contrasta e muito com todas as demais anteriormente realizadas. Devagarinho, a realidade vai clareando e a verdade das ruas vai aparecendo. E ele coloca a hashtag o outro é ladrão. O outro é ladrão. Um bom slogan, né? O outro é ladrão. E, gente, assim, não que eu acredite nesses números, não que eu acredite nessa pesquisa, mas eu acho que essa daqui, pelo menos, tá muito mais próximo da realidade que a gente vai vendo no dia a dia, nas redes sociais, em roda de amigo, grupo de WhatsApp, né? Lula com 48% não cola. Não cola. O Bolsonaro perdendo para todos no segundo turno, não cola. Quando o ano virou, eu falei que a primeira pesquisa era interessante, que valia a pena de prestar atenção. Após ter essa pesquisa ontem, a Sarita lá relembrou o motivo que eu estava empolgado com a primeira pesquisa. Hoje também tem pesquisa, né? Pesquisa da XP. Vamos ver aí, né, como é que o Lula pontua. Mas a Sarita fala o seguinte, ó.
A pesquisa divulgada hoje mostra Lula apenas 3 pontos na frente de Bolsonaro na espontânea. Desde outubro, os institutos vêm ajustando os números e reduzindo a alegada vantagem de Lula. E realmente o Lula vem caindo. É que este ano eles são obrigados a apresentar documentação que comprove os seus percentuais. Aqui é matéria, né? Registro obrigatório. É que a partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as pesquisas devem constar do sistema de registro de pesquisas eleitorais. Não acho ainda que esses números sejam os mais perfeitos, reais. Mas eu achei que contrasta demais, né? Para mostrar que as pesquisas que vêm saindo, cara, não vai. Agora essa semana também vai ter outra pesquisa. Essa daqui, cara, Jesus, né? Vox Populi, lá do galera do PT. Inclusive, né? Olha só. Vox Populi, a pesquisa que vai sair dia 28. Dia 28 é amanhã, sexta-feira. Olha quem foi o contratante? Partido dos Trabalhadores. Essa pesquisa aqui, meu amigo, acho que vai bater o Lula com 127% dos votos no primeiro turno. Confia. E aí saiu 2 notícias interessantes no dia de ontem também. Uma delas é do Guilherme Amado. Eu consigo sentir, né, o choro dele encharcando o chão. Bolsonaro ainda tem boas chances de vencer a eleição de 2022. Análise. Né? É porque aí para mim, quando o Bolsonaro ganhar, ele falou, não, mas eu falei, né, que Bolsonaro tinha chance de ganhar. Ah, mas por que tu passou no turno falando que o Lula ia vencer? Não, porque eu tava tentando ver se ajudava o Lula, né? Criar uma narrativa contra Bolsonaro. Sou muito bom em criar narrativas. Está lá. Análise de 4 pontos que podem mostrar por que Jair Bolsonaro ainda é o candidato competitivo para as eleições de 2022. E aí fala da economia, que tem tudo para melhorar. Fala que tem a máquina na mão, fala que as pessoas ainda meio que não caiu a ficha, que o outro lado, né, é ladrão, que é o Lula que tá vindo aí. E além disso daqui, isso é uma notícia que eu também fiquei, rapaz, olha só como são as coisas. E eu acho que até faz certo sentido. Entidades veem decisão da OCDE como proteção em caso de eleição de Lula. O Lula é um risco à paz mundial. Então vamos aqui, né, ver se coloca o Brasil na OCDE para tentar ajudar, porque um dos principais medos, na verdade, é do Lula chegar ao poder e se alinhar ao chefe do João Dória. Na verdade, isso não é um receio, né? O Lula já falou que vai fazer isso daí. Na verdade, a Dilma afirmou que vai fazer isso. Então, essas eleições 2022, meu amigo, promete e muito, e muito. E vamos falar agora um pouco do Lulinha, né? Nosso próximo tema. Vejam só como são as coisas. Eu acho que agora está confirmado. Lula bateu o martelo, ele assume ontem publicamente que Geraldo Alckmin vai ser o seu vice. Eu não consigo ler isso aqui de outra forma, porque ele fala o seguinte, ó. Uma chapa para presidente depende de 2 fatores. Primeiro deles, né, ele querer ser candidato. Tá, ele vai ser candidato. Segundo fator, ida do Alckmin para um partido que se alie com o PT. Inclusive tá mandando uma indireta pro PSB, né? Ó, qualquer coisa eu vou colar com Kassab, se não quiser. Esquece o Márcio França. E parece que já esqueceram, a gente chega lá. Eu, se voltar a governar esse país, é para fazer mais do que eu fiz. Aí faz uma ameaça clara, né? Todos os brasileiros. Ó, ele vai entrar para arrepiar com tudo. Inverter a ordem das coisas no Brasil. E aí, sobre isso, vejam só. O Lula ele não faz questão de esconder algumas coisas. A nova promessa de Lula a Geraldo Alckmin. Em recado ao ex-governador, petista indica que não terá um vice decorativo e que cederá espaço na condução do governo. Geraldo Alckmin, ele representa um grupo político. Ele é extremamente amigo do Fernando Henrique Cardoso, todos os tucanos aí da velha guarda, né? Esses políticos, né? Os cabeças brancas. Amigo de vários desses aí, vários grandes caciques. Todo mundo amigo do Alckmin. Quando o Lula fala que ele vai dar espaço, sabe, pro vice pro Alckmin, ele tá falando que esse grupo vai ter poder. Para quem assistiu o vídeo ontem, a gente comentou sobre a matéria do Fernando Henrique Cardoso e também falamos sobre o Aloysio Nunes, né, que foi ex-motorista do Marighella, ambos do PSDB. E ambos falaram que vem com muitos bons olhos, né, essa aproximação, essa chapa Lula-Alckmin. Inclusive, o FHC ainda fala, né, que a chance da reconciliação da política nacional. Realmente, ele vai voltar para o poder. Você vai ter uma mistura de Fernando Henrique Cardoso com Lula, né? O pior de ambos os lados no poder. Eles não estão fazendo questão de esconder o que é que está vindo aí caso eles sejam eleitos. É isso que as pessoas têm que saber. E como eu falei, né? O Alckmin precisa ir para um partido aliado.
E em São Paulo a gente vai lançar o Haddad, e aí perceba como as coisas vão se juntando, né? É por isso que eu gosto de acompanhar a política, né, diariamente, que assim, às vezes você vê uma coisa no dia, aí vai juntando outra, juntando outra, juntando outra. Foi o quê? 2 dias atrás, 3 dias atrás, que a gente comentou sobre a matéria que diz que o Geraldo Alckmin vai fazer campanha para o Haddad. Vai estar andando o estado de São Paulo junto com o Haddad pelo menos 2 vezes por semana. E aí tá aí, ó. Política pode se impor sob o Márcio França na união entre PT e PSB. Tradução, Márcio França. Tira teu cavalinho da chuva, irmão. Tu vai ser candidato ao Senado, já tá decidido. As alianças estão sendo formadas, assim, tá tudo selado. Tá tudo selado e a gente vai avançar. E eu acho que essa questão com o PSB realmente avançou. Por quê? Olha só. A certeza do apoio do PSB ao PT nas eleições. Já o PT já tá com certeza. Já bateu o martelo. Vai avançar, vai avançar. Tanto vai avançar que, olha só. Putz, eu não coloquei aqui. Eu esqueci de. Eu tenho certeza que esqueci de colocar um print, mas tem a ver com o Marcelo Freixo. Os petistas no Rio de Janeiro já selaram o apoio ao Marcelo Freixo. O PSB, né, um dos estados que o PSB estava tão preocupado, né, em ter o apoio para Lula, para as eleições aí de governador, era o estado do Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e mais 2. Não lembro agora quais são os outros. Mas enfim, então já acertou com o Marcelo Freixo, já escanteou o Márcio França, já bateu o martelo sobre a Alckmin, vida que segue. E aí isso é uma matéria também interessante ontem sobre o Marcelo Freixo, que mostra que cada dia mais, cada dia que passa, você vê que não existe diferença entre a terceira via e a esquerda pra valer, né? A esquerda do Lula. Você vê aqui, ó. Marcelo Freixo se aproxima de Armínio Fraga e faz aceno a empresário na pré-campanha ao governo do Rio de Janeiro. Armínio Fraga. Armínio Fraga. Armínio Fraga, né? Mercado financeiro. Esse mestre, né? Mestre do capitalismo. Aí você vê aqui nessa foto, ó. O Armínio, junto com a Ilona, junto com o Luciano Huck. Precisa falar mais? O Luciano Huck e o Armínio Fraga, eles realmente são, assim, amigos pessoais. Dá um Google, eles não são assim, eles são chegados, conhecidos. Não, é amizade pessoal. Pessoal. E a relação entre o Luciano Huck e a Ilona Zabó é muito próxima. Ela tá à frente aí do movimento agora. Ela estava articulando para o Luciano Huck. Ela também é amiga do Paulo Artung. O Paulo Artung é o principal articulador político do Luciano Huck. Quando teve aí agora foi a COP26, acho que foi na COP26. A Ilona Zabó, ela foi para lá e ela fez uma cobertura que estava sendo divulgada no Histories do Luciano Huck lá no Instagram. Ele avisou para todo mundo, ó, a Ilona Zabó vai usar o meu canal para contar pro mundo o que está acontecendo na COP26. Então ambos são amigos. E você já deve saber, né, qual é a relação entre o Moro e a Ilona Zabó. Inclusive eu até coloquei na capa lá, né, um dos nossos temas. O Moro levou, né, tentou colocá-la num conselho, não deu certo. O povo brasileiro sabe quem ela é. O Moro é extremamente amigo também do Luciano Huck, ligou na saída dele do governo. Na Vaza Jato mostra que o Moro manteve relações com o Huck. Depois que o Moro sai para o governo, naquele almoço, na verdade, que teve lá em Curitiba entre o Moro e o Luciano Huck, quem convidou quem foi o Moro. O Moro que convidou o Luciano Huck. Aí você tá vendo. E o Freixo tá conversando com o Armínio Fraga. São amigos agora. Pronto. Tá vendo? Gente, é a mesma coisa. Não tem diferença entre o Moro e o Lula. São iguais. São iguais. Você vê aqui, ó. Armínio Fraga, ex-presidente do BC, disse que aceitaria ser ministro em novo governo. Aí o cara tá falando, ó. Armínio Fraga topa ser ministro da Economia de Sérgio Moro. O antagonista diz, ó. Armínio Fraga fala em voltar ao governo e diz ter simpatia pela terceira via. Moro, Lula, Freixo, tá todo mundo, né, no mesmo barquinho, junto e misturado. O único objetivo, destruir Bolsonaro. E ainda sobre o Lula tem uma coisa também interessante. E acho que vocês vão entender, né? Porque tem um tema que eu bato tanto na tecla. Mas tanto na tecla. Porque o Lula também sabe que é um problema. E eles querem tomar para si. A gente já chega lá. Lula volta a rasgar elogios a Geraldo Alckmin. Ele fala, né? O petista disse ainda que a chapa comum depende da sua decisão de ser candidato ou não, né? Que deve ocorrer, blá, blá, blá. E, obviamente, da filiação do companheiro Geraldo Alckmin no partido aliado. Segundo Lula, o problema não é ganhar as eleições, e sim governar e consertar o país. Ou seja, o Lula não está só preocupado em vencer. O Lula já está preocupado em alterar, né, a estrutura do establishment brasileiro, fazer mudanças profundas, realmente colocar o Brasil, né, transformar na Venezuela. Né? Eu não sei se virar na Venezuela, mas
nesse sentido que o Lula quer. E por que isso daqui é importante? Que vejam só. Só essa matéria ontem no Metrópolis, vejam como as coisas já vão se encaixando. O Lula já falou em derrubar o teto de gastos, derrubar a reforma do trabalho, derrubar a reforma da Previdência, censurar jornais, censurar as redes sociais. O que mais que o Lula já falou? O Lula falou tanta besteira, né? E agora, mudança no judiciário. Mudança no setor judiciário. No poder judiciário. PT não vai fazer mudanças sobre o Ministério Público sem diálogo. A gente vai fazer. A gente vai dialogar, mas vai fazer. Se voltar ao poder, o PT não tentará fazer nenhuma mudança em relação ao MP sem ouvir promotores e procuradores sem diálogo. A promessa do advogado Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça de Dilma e ex-subprocurador do Ministério Público Federal. Aragão hoje é coordenador na Fundação Perseu Abramo, que é a fundação dos intelectuais do PT que faz os planos de curto, médio, longo prazo. Os intelectuais do PT, eles querem modificar o poder judiciário. E fala o seguinte, entendemos que devem haver mudanças profundas em diferentes áreas do sistema judicial, inclusive no ensino das faculdades de direito. Vocês entendem quando eu digo assim, eu sempre bato nessa tecla, falo, gente, a gente precisa de uma reforma no judiciário, a gente precisa de uma reforma no judiciário. Porque eu faço questão de bater nessa tecla, porque eu acho que esse é um tema que ele tem que crescer entre a população e ele tem que crescer do nosso lado. Nós temos que ser o dono dessa narrativa. Porque quando a pessoa falar, em mudança no poder judiciário, é para trazer as ideias do seguinte: o poder judiciário é um poder para servir ao povo, não para servir organismos internacionais, não para servir interesses de políticos. É um poder que não pode sair atropelando o ordenamento jurídico, em nome de um fim, que os fins justifiquem os meios. É um poder, cara, que tem que realmente prezar pela liberdade, que não pode ser, o que o disse-me-disse. A gente não pode ter aí, um poder judiciário dando decisão na canetada, atropelando decisões do poder legislativo, do poder executivo, que o executivo, ainda que não seja eleito pela maioria, não é eleito por todo mundo, não é a casa do povo, como é a Câmara, que tem representantes os setores da sociedade, ainda assim, o prefeito, o governador, o presidente, foram eleitos pela população. E o que a gente vem vendo no Brasil é uma usurpação desse poder pelo judiciário brasileiro. Agora, quando o PT fala em reforma do judiciário, o que você acha que o PT está tentando com isso daqui? Cara, é colocar o judiciário de joelho, pro Lula, para eles fazerem o que quiserem e nunca serem pegos. Esse é o interesse. Então a gente tem que trazer esse tema pra gente. Falar, falou em família. Cara, se você fala em família, rapaz, vamos falar, lá vai lá, os conservadores. Já sabe que é nosso. Defesa pessoal é nosso. Combate à corrupção, cara, imagino. Vocês acham que o Lula tem capacidade de abrir a boca na TV falando que ele vai combater a corrupção? Não tem. Esse tema é nosso. A gente tem que dominar, que quando as pessoas pensarem nisso, já vem, sabe, aquele conjunto de ideias do que nós esperamos para o Poder Judiciário. O PT não esquece disso. E olha com suas preocupações. Quer governar, quer base. É o que falta na direita, A direita está muito perdida ainda. Muito perdida. E já que foi um Poder Judiciário, ontem teve uma notícia que me deixa profundamente triste. A Damares aqui fala o seguinte, o servidor do Senado foi preso aí com fotos, não posso falar, libidinosas, envolvendo crianças. Cara, isso devia ser um crime, assim, hediondo, sabe? Sem possibilidade nenhuma de... não pode ser prisão perpétua, que não tem no Brasil, Não tá na Constituição. Mas uns 30 anos sem fiança, no mínimo. No mínimo. Isso é absurdo. De crianças. De 4 a 10 anos. Já tinha mais de 2.000 fotos. E ele foi solto imediatamente porque pagou uma fiança lá de 15 mil reais. O Poder Judiciário, que está tão aberto a dar liberdade para quem não deve, está também, ao mesmo tempo, ávido para remover a liberdade de que pessoas, às vezes, só querem ir na igreja, poder rezar para o nosso Senhor. É inacreditável como as coisas acontecem no nosso Brasil. E a Damares fala, cara, eu estou muito brava por ele ter sido solto. É crime, você armazenar esse tipo de imagem.
Com crianças, gente. Com crianças. Eles, cara, no mínimo 1.500 crianças foram abusadas para que ele tivesse 2.000 arquivos. Isto é pouco. Adianta tanta luta dos defensores da infância, a polícia investigar, fazer sua parte, o serviço de inteligência atuar de forma brilhante para acabar desse jeito. Chegou no Poder Judiciário. E aí você pergunta, né? Será que esse cara no Senado, né, num meio tão poderoso, teria ele alguém, né, um Costa Quente, que atuou, para não ser pego nessa confusão também? Fica no ar, né? Fica no ar. E aí, vamos falar sobre o seu Sérgio Moro, já fazendo aqui um gancho, inclusive, no Judiciário. Porque ontem... Quer dizer, não, isso não, né? Não tinha o Judiciário depois disso. Mas ontem também saiu a notícia que é o seguinte, que amanhã, acho que é amanhã, sexta-feira, Moro vai divulgar uma carta compromisso com evangélicos. Aí a Tsuki pergunta o seguinte, não, peraí, Moro, como você quer ter compromisso com os evangélicos e fica 5 horas, né, 5 horas, foi 4 horas e 58 minutos, sentado ao lado de um anúncio de site de acompanhantes, né, acompanhantes de luxo e tudo mais. Não cola, né? Pega mal. Pega muito mal. Pega muito mal, né? Propaganda aí para as crianças. Pega mal, Moro. Pega mal. Pega muito mal. E aí uma coisa também que cai mal, né? Para quem tem um mínimo de juízo na cabeça e percepção, é uma notícia como essa, cara. Isso aqui é ridículo demais. Porque isso daqui, gente, nada mais é do que o uso, né, da imprensa amiga para te ajudar. A gente sempre fala do Estadão, é aquela questão, né? É entender os veículos, como cada um se comporta, qual veículo está alinhado com quem. O Estadão ele tem uma linha mais Sérgio Moro, que é essa linha da terceira via, do compliance. É o jornal, por exemplo, que mais fala do SG, né, no Brasil. E aí eles trazem essa matéria que é o seguinte: Aras nega alinhamento a Bolsonaro e ataca relatório da Transparência Internacional. Argumentos ultrapassados. Isso é um ataque? Ele só fez um comentário, ele fez uma crítica. Mas está usando a palavra ataque, né? Que é pro o afegão médio ler isso daqui e falar: oh, meu Deus, o governo Bolsonaro, autoritário, blá blá blá, isso, aquilo, outro, o PGR, o Aras. Aí você vê, Transparência Internacional. Aqui é aquele momento que eu espero que, pelo menos assim, quem assiste o vídeo de forma mais frequente já bota a mão na cabeça e fala: meu Deus, mas não acredito. Lá vem a ONG do Moro encher o saco de novo. Sim, a ONG amiga do lavajatismo. A Transparência Internacional, financiada pelo Jorge Soros, né? Amiga do Lula Zabó também. Aí fala o seguinte, ó. O Aras reagiu, né? Já não é mais ataque. Nesta quarta, ao relatório da Transparência Internacional. Em nota institucional, o PGR classifica o documento como uma tentativa irresponsável de ataque e diz que exerce o cargo de natureza jurídica e não de viés político. Também afirma que os argumentos da ONG são ultrapassados e que a entidade presta um desserviço à população. A publicação Transparência Internacional, disponibilizada ontem ao público, diz que houve uma retratação histórica da PGR no controle dos atos do governo. O documento aponta a inação de Aras e manifesta preocupação, sobretudo, com o risco de engavetamento das provas reunidas na CPI. Que provas? Que provas que aquele circo produziu? Só se for a CPI do Rio Grande do Norte, né? Tem muito material sobre o Carlos Gabas, Rui Costa. Aí tem muita coisa. Mas tem que entrar em campo, né, a ONG do Moro para tentar descredibilizar. Tentei voltar. E aí, olha só. Eu coloquei meu parágrafo 2 vezes. Esquece esse aqui, eu só fiz repetir. Em outro relatório divulgado nesta semana, a ONG aponta que o Brasil caiu 2 posições no índice de percepção da corrupção, ocupando, né, a posição 96 entre 180 países avaliados no principal indicador de corrupção no mundo. A mesma narrativa, que o governo não combate corrupção. Só que aí eu tenho a memória boa. E eu lembrei, inicialmente, desse post aqui, ó. E o de cima também estava no mesmo vídeo. Eu lembrei que em 2020 eu tinha gravado um vídeo, né, logo após um vídeo que eu fiz que foi bem marcante do Renova BR, que eu falei, cara, tinha um post do Deltan, né, sobre a Transparência Nacional. Vou lá ver o que é que o Deltan falou. Mas antes, vou aqui primeiro no Moro, né. O mesmo período, né, 23, 24 de janeiro, só que isso aqui foi em 2020. Aí o Moro fala o seguinte: indicadores da Transparência Internacional mostram como é difícil
mudar a percepção sobre corrupção. Nota no Brasil não melhorou nos últimos anos, apesar dos avanços da Lava Jato e de 2019. Ué, peraí. Mas o Brasil melhorou. O próprio Moro fala que melhorou. Várias coisas foram aprovadas no Congresso. A Lava Jato continuou avançando, segundo o Moro. E a nota do Brasil não melhora? Que relatório é esse? É um relatório político. Tanto que esse relatório serve para o Moro, né? Eles levantam a bola para o Moro cortar. Aí ele vem, ó. Isso significa que precisamos fazer muito mais, inclusive no Congresso. Uai, mas já fez um monte e a nota não melhorou? Muito pelo contrário, não faz nenhum sentido. A nota tinha que, pelo menos, né, melhorar um bocadinho. Pelo menos um bocadinho. Alguma coisa errada tem, não, nesses indicadores. O Deltan, na época, falava o seguinte: o desmonte no combate à corrupção começou e o resultado se reflete na pior posição do Brasil na série histórica. No ano que o Moro ia sair do governo, né? Do índice de percepção da corrupção, divulgado hoje pela Transparência Internacional. Gente, isso aqui não para em pé quando você olha a situação do Brasil. Operações atrás de operações da Polícia Federal. Gente, a gente está num governo que tem 3 anos sem escândalo de corrupção e a nota nem sobe. Pelo contrário, o Brasil só faz cair. Qual o sentido disso? Aí se colocar o Lula, volta a subir, né? Se colocar o Lula, Brasil agora virou novo paladino da justiça. Lembrando que a ONG é ligada ao Jorge Soros. Aí você vê, né, o uso dos amigos para fazer campanha política. Já não bastasse a Transparência Internacional esse relatório. Lá veio o Moro ontem para divulgar, né, a sua união com o Vem Pra Rua. Como se fosse alguma coisa assim inesperada, oh meu Deus, uma grande novidade. Ninguém esperava que o Moro fosse se unir com o Vem Pra Rua. Aí fala o seguinte: recebeu apoio do Vem Pra Rua e assinei com o movimento o termo de compromisso com as seguintes pautas: fim da reeleição, foro privilegiado, prisão após segunda instância, reformas econômicas, erradicação da pobreza. Pronto, o Moro vai acabar com a pobreza em 4 anos. Gênio. E eu fico assim, né, pô, fim do foro privilegiado, fim da reeleição, prisão após segunda instância, reformas econômicas. Cara, esse compromisso aí, beleza, todo mundo faz, até porque no frigir dos ovos, essas pautas aqui, elas dependem do Congresso. E sobre o Congresso, o Moro até agora não deu nenhuma solução, né, de como vai governar. Só que vamos continuar aqui no Vem Pra Rua, porque olha como as coisas são interessantes, né? Você vê, o Vem Pra Rua é um movimento organizado aí pelo Rogério Schecker, que foi candidato do Novo, né, para o governo de São Paulo. Isso daqui eu peguei vídeos antigos, episódio 97. Hoje é o quê? 826. Pensa aí, né? Olha a quantidade que a gente faz basicamente um por dia. Aí o Rogério Schecker falava o seguinte, isso em 2018, ó, sobre a Damares. Algo há de ser feito, no caso da ministra Damares, seja pelas declarações que misturam religião com política, pela falta de reconhecimento do meu corpo, minhas regras, como questão de saúde pública, pela ausência de experiência em gestão ou pela não representatividade entre mulheres. Não dá. Fazendo esse tipo de crítica. Damares estava sendo anunciada como ministra, nem tinha sido empossada. Um cara totalmente, né, a favor da legalização do meu corpo, minhas regras. Para ele, né, o feto não é vida, joga fora. Isso é o Vem Pra Rua. Mas o Moro vai fazer uma carta, né, em apoio aos evangélicos. Oh, rapaz, tão bonitinho. Vai tentar enganar, né, os bons fiéis. E aí, na época que eu tinha feito até um vídeo, o assunto estava rolando nas redes sociais, as pessoas comentaram um tempo. E aí, isso aqui foi em 2020. Janeiro de 2020. Foi antes do dia 23. Deve ser lá pro dia, sei lá, dia 17, mais ou menos, de janeiro. O Carlos Bolsonaro falou o seguinte: o Novo é igual ao Livres, que é igual ao MBL, que é igual ao Renova BR, que é igual ao Luciano Huck. E por aí vai, tirem suas conclusões. Eu acho que hoje, depois de tudo que aconteceu, a gente não tem mais dúvida nenhuma. Só que aí na época vem, né, o Rogério Schecker. São movimentos muito diferentes. Em comum, sem Huck, que não é motivo. Lutam para mudar a política podre do Brasil, aquela movida por reeleição, que sonciona fundão, nomeia parentes e amigos e faz conchavo entre os poderes para proteger os seus, pois tem o que temer. Tirem suas conclusões. É a mesma narrativa que eles tentam emplacar até hoje. Aí o Carlos só posta abaixo, né? Se tinha alguma dúvida de algum movimento, eis a resposta por eles mesmos. Aí tá lá, né? Qual fundador do Vem Pra Rua foi candidato a governador de São Paulo pelo Partido Novo.
É tudo igual. É tudo igual. Tudo igual. E para você ver como isso é mais igual do que parece, você poderia botar vários iguais. Na verdade, o Carlos colocou, né? E por aí vai. Por aí vai. O Rogério Schecker era uma espécie de youtuber. Não youtuber não, né? Professor na Empíricos. Na época, que a Empíricos era dona do antagonista. Você vê ali, ó. Cara, o leitor, pensando sempre, ó, 2020, o melhor de sua vida, produzida pelo Rogério Schecker. Era lá o Caio Mesquita. Você via lá, ó, Rogério Schecker, candidato a governador de São Paulo pelo Partido Novo em 2018, está vendo. Palavras do Igor Silva, na postagem de 27 de novembro de 2019, não são palavras minhas. Está vendendo lavagem cerebral pela Empíricos. Triste. Palavras do Igor Silva. Você procura nas redes sociais no período de 2019, ó. E o Rogério Schecker do Vem Pra Rua, que virou youtuber da Empíricos. Olha o que deixaram cair por aqui. Rogério Schecker vendendo curso pela Empíricos. Quem diria, né? Novo é igual a MBL, é igual a Nova BR, é igual a Livres, é igual a Vem Pra Rua, é igual a Transparência Nacional, é igual a Luciano Huck, é igual a Moro, é igual a Movimento Agora. Cara, é Lula. No final do dia é Lula. É mamataria. Empíricos, antagonista, mamataria. Tá todo mundo junto, cara. É literalmente todo mundo contra Bolsonaro. Todo mundo contra. Aí falando em mamataria, né? Lá vem o chefe. O chefe cria a narrativa do dia. O inimigo oculto de Sérgio Moro. Nossa, nunca vi um cara para ter tantos inimigos, né? Agora tem um inimigo oculto, né? Quem é? João Dória. Moro é atacado por todo mundo, tudo mais. Mas o sabotador mais perigoso de sua candidatura, porém, é aquele que se apresenta como seu aliado, João Dória. Só por esse parágrafo eu já sei o que está passando isso daqui, né? É uma matéria que o Diogo Mainardi, uma matéria do Mainardi, está fazendo para tentar, né, dar um enquadro no Dória e forçar o Dória a ser o vice do Moro. O Dória não quer ser vice. E aí o Mainardi tem que dar um jeito, né? Tem que desgastar o Dória. Não dar uma pancada para ele se chama para conversar. Moro, por seu turno, tenta vencer a extrema má vontade com que sua pré-candidatura é vista nas hostes políticas. O ingresso na União Brasil, jogada esboçada por ele, está cada vez mais difícil, graças ao veto explícito de dirigentes do antigo DEM. Pronto, e agora já está batendo no DEM de raiva e tudo mais. Que, aliás, voltaram a ser cortejados por Dória, até por Lula, que assinou a Semineto com acordo para facilitar sua eleição ao governo da Bahia em troca dele não dar palanque pro Moro. Dória não tem a menor chance de se eleger, mas a Salomé Tucana espera ganhar uma sobrevida decapitando o Moro. No final do dia, cara, vocês não estão aí correndo para negociar com o Lula e tentar desgastar Bolsonaro. Ainda falando sobre amigos do Moro, nem lembrar disso aqui, viu? Dava para ter falado na chamada. Saiu uma matéria aí, né, recente, dia 20 de janeiro, exclusivo. Diálogos entre Moro e Dallagnol revelam troca de favores com Randolfo Rodrigues. Olha só, né? Moro tem muitos amigos. A Bárbara até fez um vídeo recente, né, sobre a rede, mostrando como a rede está sempre enchendo o saco a nível no judiciário. Olha só esse diálogo. Deltan, né, diz: Randolfo pediu para te caminhar isso com urgência. É parecer de Requião, que será votado na terça no plenário. Requião diz que incorporou a emenda do Moro. Tem como você ver se é verdade, se está ok? Vai a voto na terça. Se não for verdade, ele precisa saber para definir a estratégia de ataque, o Randolph. Aí o Moro responde: o texto do substitutivo do Requião melhorou bastante. Ele coloca uma norma no parágrafo único, artigo 1º, que parece minha emenda, mas não é exatamente igual, é um pouco confusa. O melhor seria a minha redação. Aí o Deltan diz: tem um outro PL de abuso que estamos apoiando que pune carteirada, etc. Randolph apresentou, mas cá entre nós, saiu do Ministério Público Federal e tem o aval da AMB também. Dessa Associação dos Magistrados do Brasil, sei lá, AMB, não sei o que é. E aí o Moro responde: bem, se acolherem minha sugestão, resolve 80% do problema. A ameaça real é o projeto do Senado, aquele da Câmara é tosco. Isso daqui é interessante para vocês verem, né? Que olha só como a turminha do lavajatismo, que é o que eu digo, né? Eles vêm tentando modificar, né, como funciona o poder judiciário, colocar alguns controles, alguns limites, também tentam colocar limites no poder legislativo. Você vê, cara, pô, membros do poder judiciário meio que trabalhando, dá pra falar assim, nas sombras, ou fica meio feio falar, assim, trabalhando nos bastidores para tentar, né, emplacar coisas na Câmara, emendas a projetos, e Randolph era uma ponte. Estranho, né?
Aí você vê essa matéria aqui também, ó. Deltan usou o partido político para mover ação contra Dilma Mendes no Supremo. Isso aqui a gente já comentou em vídeo. O Deltan usou o rede, partido do Randolph. A manobra tinha como objetivo driblar as limitações de seu cargo. Parece que realmente o lavajatismo é mestre em passar por cima de suas atribuições. Não esquece os limites. Vamos esquecer os nossos limites. Aí o Deltinha tá lá, ó. Resumo da reunião de hoje. Gilmar provavelmente vai expandir decisões da integração para piloto. Melhor solução alcançada, a DPF da rede para preservar juiz natural. Randolph super topou. Ia passar para Daniel, assessor jurídico, Jair minutando. Falará hoje com 2 porta-vozes da rede para encaminhamento, que não depende só dele. Por que eu falei da rede, falando do Delaware? Você vê, né? A rede tem esse comportamento de estar o tempo todo judicializando. Governar através do poder judiciário. Olha quem é o amigo da rede. O Deltinha e o Sérgio Moro. São autoritários. O Moro é... Eu, sinceramente, sem esculhambação, eu acho que o Moro é mais autoritário do que o Lula. Dê poder pro Moro. Dê poder pro Moro. Você vai ver. Vai ser aquele autoritarismo do globalismo. Não aquele padrão, né, fora de São Paulo. O Moro, meu amigo. Meu Deus, né? Se prepara para ver como é que vai ser o currículo das crianças na escola. Vai aprender tudo, menos somar 1 mais 1. 1 mais 1 é quanto? Cara, o quanto você quiser. Porque, né, aqui a gente é bastante inclusivo. Nossas crianças, né? Temos que parar com essa matemática opressora. Para não falar outros temas mais polêmicos. E aí, sobre a questão de Moro, Álvares e Marçal e TCU, novos desdobramentos. O pessoal está deixando em banho-maria, a CPI, parece que vai aguardar aí qual vai ser as próximas movimentações do TCU, vai atrás do COAF ou não. E eis que aparece o Moro em um vídeo, né, naquele quá de sempre, falando que agora ele vai abrir as contas. Meio estranho, né, do nada assim, é como se tivesse dado tempo de reunir um material, sabe, fazer uma apresentação bonitinha. Sexta-feira ele vai apresentar as contas. Só que o Duran pergunta o seguinte, né, peraí, ô Russo, mas você também vai abrir o que foi recebido para a SPAC da Álvares e Marçal? SPAC? Que história é essa? A gente chega lá. Ou vai abrir só o que vai declarar no Brasil e deixar outra parte para declarar nos Estados Unidos? Opa, peraí. O Moro recebeu lá fora, numa offshore? Eu não sei nem se o COAF da vida conseguiria descobrir um offshore, porque pô, relatório de inteligência é nível Brasil, né? Instituições nacionais. Teria que ter uma troca de dados, né? Acho que com a COAF americana. Se é que os pagamentos aconteceram lá também, né? E aí? E aí? Confusão. Fica em aberto. E aí, o Moro vai abrir as contas, realmente não vai. O Arthur fala o seguinte, ó, na verdade o Cláudio Dantas, ex-presidiário, embolsou 27 milhões com palestras. Vamos ver quanto vale a consultoria do ex-juiz. Vocês acham que o antagonista não sabe? Todo antagonista? Você acha que eles já não ligaram pra Moro no primeiro dia e falaram, Moro, quanto você ganhou? Fala a verdade aí. Porque pra gente aqui já começar a montar a narrativa certa. Tu acha que se o Moro falasse assim, eu ganhei 100 milhões de dólares, tu acha que o Maynard ia falar o quê? Meu Deus, nossa, eu vou fazer aqui uma denúncia contra o Moro, vou derrubar o Moro. Tu acha que o Maynard ia fazer isso? Não, ele ia falar, caraca, bicho. Rapaz, vamos ter que botar o time todo em campo, né? Pra criar uma narrativa, sabe, porreta. Vamos fazer uma suposição. O pessoal antagonista sabe. Tá em campo pra ajudar o Sérgio Moro. E o Arthur fala o seguinte, o tunante é tão sem vergonha que é óbvio que ele sabe. Também é óbvio que já mascararam os valores e criaram a narrativa. Esse pessoal só engana as crianças do MBL. E aí, esse tal de SPAC que o Duran tinha citado é o seguinte, ó, ele posta a notícia lá embaixo, tá? As letrinhas pequenas, fala o seguinte, ó, Russo, esse cheque em branco da Álvares e Marçal para comprar as empresas que você quebrou na operação que você comandou, tem compliance essa empresa que você operou? E aí marca o TCU e coloca a matéria sobre tal de um SPAC. O que é isso? A matéria tá aqui a manchete, só vou ler aqui a postagem de Renato, que ele fala o seguinte, ó, incrível. Sérgio Moro desistiu de ser juiz para virar uma espécie de banqueiro oculto da Álvares e Marçal? Perguntando. Além do Moro, quem mais seria beneficiado nesse esquema de pilhagem patrimonial / arrastão civil? Quantos empregados poderiam ter sido poupados, né? Quantos empregos poderiam ter sido poupados? Empresas foram quebradas sendo compradas. E a matéria é o seguinte, o IPO do cheque em branco chega ao Brasil.
Álvares e Marçal quer fazer oferta pública para lançar SPAC na B3. Tá? O que é isso? Eu mesmo não sabia. Fui ler a matéria, né? Beleza. O IPO do cheque em branco existe há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Formatada para viabilizar investimentos de alto risco, a modalidade é cada vez mais popular na gringa, mais inédita no Brasil. Olha só que interessante, né? Como você concorda comigo que você comprar uma empresa que está passando por um período ruim financeiramente, né? Que está com as dívidas, às vezes até está passando por uma recuperação judicial, não é tão... É um investimento de alto risco, né? É um investimento de grande... Nossa, grandíssimo risco. Quem assistiu o vídeo ontem, inclusive, lembra que o Cláudio Dantas fala que o PT, o Lula, estaria com medo aí de uma CPI, porque a Álvares e Marçal estaria envolvida num caso estranho, né? Que envolvia a Varig, que foi fatiada em duas partes, uma parte cheia de dívidas e outra parte que inicialmente foi vendida aí por 25 milhões e passado 9 meses venderam por 325 milhões, mais de 10 vezes mais. Mas também investimento de risco, né? Tudo assim, coisas estranhas. Enfim, esse SPAC é para isso, né? Viabilizar investimentos de alto risco. Essa situação talvez esteja prestes a mudar. Pelo menos no que depender dos esforços da Álvares e Marçal. A consultoria especializada em reestruturação de empresas problemáticas anunciou hoje que a CVM autorizou a criar um SPAC na B3. E o que é SPAC? SPAC é a sigla em inglês para Special Purpose Acquisition Companies, companhias com propósito especial de aquisição, o nome formal do famoso IPO do cheque em branco. IPO é meio que você botar uma empresa na bolsa de valores, né, para comprar lá. Trata-se de uma empresa sem ativos no balanço, que levanta dinheiro por meio de uma oferta pública inicial para adquirir um negócio e então transformá-lo em uma companhia de capital aberto. É assim, ó. Tá aqui, lancei minha empresa, me dê dinheiro. Mas você vai fazer o que com esse dinheiro? Confie em mim. Confie em mim porque eu sou mestre em levantar dinheiro, em adquirir negócios e colocar os negócios para andar. Pô, quando você trabalha com recuperação judicial, você tem expertise nisso. Imagine ao longo desses anos, lidando com esses processos, porque isso é conhecimento. As pessoas que a Álvares e Marçal conheceu ao longo do processo, até o próprio Sérgio Moro. Quantas pessoas o Moro não apresentou dentro do mercado nacional, dentro do poder público, do poder judiciário. Cara, é umas coisas assim que eu boto a mão na cabeça e falo, meu Deus, cara, assim, pô, só não vende o Brasil na liquidação, sabe? Pô, pelo menos vende pelo preço que vale, né? Que fica bem estranho. Bem estranho. Umas coisas que acontecem, né? Assim, é aquele típico emprego que quem diz que faz a coisa certa sempre. Se eu fosse o cara que faz a coisa certa, eu não faria, né? Tá, fica estranho, fica muito estranho. Fica parecendo, né, que, sei lá, quer vender o Brasil. E aí tem alguém super especialista em comprar, né, negócios que estão quebrados para recuperar. Que tem todo o mapa do caminho, né, como fazer a recuperação. Vamos avançar no tema. Vamos avançar, porque, vixe, Sérgio Moro, caixinha de surpresas. Aí veja só. Moro sela acordo com cúpula do Podemos para decidir futuro partidário. Moro pediu, né, que a Renata Abreu garantisse a campanha dele um montante equivalente a cerca de 50% do total do fundo eleitoral que a sigla receberá em 2022, calculado em mais de 200 milhões. Olha o objetivo. O Moro quer pelo menos 100 milhões de reais para pocar, do jeito que ele quiser. O Mainardi curtiu. Ó. Quer dizer, acho que não. Eu acho que o Mainardi acha que não é suficiente para uma boa campanha. Renata, no entanto, respondeu a Moro que ele só poderia oferecer metade do que ele havia pedido. 50 milhões. Sem tá muito. 50 a gente vê. Aí o acordo seria o seguinte. Se o Moro achar que 50 milhões não é suficiente, ele pode ir pro União Brasil. Vai lá. Se não lá com o Bivar, lá tem 1 bilhão para gastar. Mas, né, faça a coisa certa sempre. Faça a coisa certa sempre. E aqui, já finalizando o tema Sérgio Moro, olha só. Divulgação de salário por Moro não encerra controvérsia, dizem entidades jurídicas. Será possível discutir a qualidade desses dados? Sim, o que Moro está trazendo realmente é verdade, é confiável? Podemos bater o martelo que aquilo ali é a realidade do que aconteceu?
Esses dados são satisfatórios ou não? Não sei, né? Tem que esperar até sexta-feira. Os valores são compatíveis com os de mercado? Esses pagamentos são correlacionados a qual prestação de serviço? A comprovação da prestação de serviço? Tem como comprovar que o Moro realmente trabalhou, que ele fez lá? Qual é a natureza do serviço prestado? Sem falar na discussão sobre uso de informação privilegiada. Moro tem muita coisa para explicar, né? Os próximos dias aí prometem render bastante aí na vida do ex-juiz. E aí, quem ontem, né? Para mim, eu acho que saiu de cima do muro. Não sei se queria render o bloco. Mas fez um comentário, né? Que eu falei, rapaz, olha pro Emílio. Subiu no barquinho da turminha do Doleiro e o Cef, né? E todo mundo amigo no final dos dias. E aí a Elisa, ela colocou a fala de ontem. Mas antes da fala de ontem, ela colocou uma fala do Emílio de 2020. Eu vou dar play no vídeo, né? Primeiro começa com a fala de 2020. A gente vai ver o que o Emílio fala. Quando terminar, eu dou uma pausa. Falou, agora vai ver a que ele falou ontem lá no programa com a Bárbara. Acho que vocês devem ter ouvido. Tá nas redes sociais. E a grande pergunta é o seguinte. Emílio, o que foi que mudou, irmão? O que foi que mudou? Tava tudo bom, agora tá tudo ruim. Vejam só. Lula, aí tem os caras que falam, isso aqui é um lixo. Sim, irmão. Olha, resolveremos este problema. Temos o nosso querido lá, Nós vamos... Não. Tem a turma agora que falou assim, nem lá nem cá. Deixa com a gente, de forma equilibrada, nós iremos resolver todos os problemas de vocês, queridos. Bolsonaro, muito grosso. Lula, um bandido. Deixa na nossa mão. Nós somos liberais. Maravilhosos. Eu sou um liberalzinho maravilhoso. Esse aqui é um liberal maravilhoso. Olha que liberal fantástico. Ai, essa gente grossa, esse Bolsonaro, esse Lula ladrão, bandido. Bandido com a gente, seu peru. Seu peru. Bolsonaro tinha discurso. Tá vendo aí, né? De gracinha, tirando com os liberais, né? Vai resolver porcaria nenhuma. E aqui agora vem, o vídeo que ele falou ontem, né? Problema lá com a Bárbara. Bolsonaro tinha discurso, acabar com a corrupção, aí fez lá o negócio, não sei o quê. Com quem que ele se aliou? O Lira, Valdemar da Costa Neto. Ele falou que não faria. Você fala, o que ele quer? O poder. Aí você pega o Lula. O que ele quer? O poder? Bolsonaro quer o poder? Pô, cara, tá. Pô, Emílio. Pegou mal, né? Pegou mal. O Lula se aliou a quem? Ao Geraldo Alckmin. E o mercado gostou. Santo. Aí o pianista. O Santo tá ligado com o Barba. Sim. E o Lira e o Bolsonaro junto. Tá com o Bolsonaro lá. Exato. Lá tocando. Então você fala o seguinte. Essa turma aí não quer nada com a gente. Essa turma aí não merece o meu apoio, a minha bandeira. Eu não vou fincar minha bandeira nem para um, nem para outro. Sabe por quê? Porque eles não estão preocupados nem com o que eles falaram. E aí depois ele fala que ele prefere apostar na galera nova que tá vindo aí. Saiu de cima do muro, né? Pior que o Emílio foi só o Samidana. Que o Sami depois falou assim, a chapa do Lula Alckmin é ruim, mas a gente aceita. Eu falei, o quê? A gente aceita? Mas rapaz, né? Eu acho que devia ser uma coisa inaceitável pro povo brasileiro. O que fica bem estranho é essa mudança repentina de comportamento. Eu assim, né? Eu acho que a Jovem Pan, por mais que tenha algum programa ou outro, que tenha alguma pessoa aí que apoia o governo, eu acho que ainda assim, né? Conhecendo o passado, muita coisa que a Jovem Pan já fez, num passado bem recente, para falar a verdade, né? Eu acho que se depender da maior parte da empresa, a galera tá no barquinho da terceira via. Tá no barquinho da terceira via, acho que muita gente vai se decepcionar aí até as eleições. E aí, sobre decepção, saiu aqui um textinho, uma coluna pequena lá do Cláudio Humberto. Vez ou outra o Bolsonaro fala dele, que é o seguinte, Bolsonaro admite que ex-chanceler Ernesto foi um erro. O presidente Jair Bolsonaro reconhece equívocos na formação inicial do governo por não conhecer as pessoas mais adequadas. Hoje seria diferente. Se o governo começasse agora, disse em conversa com esta rolona. Ou seja, Bolsonaro teria conversado com Cláudio Humberto. Bolsonaro não cita nomes, mas passa a certeza de que Ernesto, como ministro das Relações Exteriores, por exemplo, foi um erro.
hoje virou inimigo. Mas o semblante triste se desfaz ao lembrar do atual chanceler Carlos Franças. Ele é excelente, excelente, reitera. Retirado das sombras. A avaliação do Itamaraty era que Ernesto passaria incógnito pela carreira até Bolsonaro lhe dar prestígio e visibilidade da holofotes. É mais um caso aí, né, de um que foi picado pela ingratidão, passa o dia aí, né, atacando o governo. Menos mal, o Ernesto ele não fica dando curtida, né? E curti sem querer. Ele vai lá, ele mesmo fala. Falando no Brasil Paralelo, meteu o pau em Bolsonaro, foi outro lugar. Toda hora ele mete o pau, né? Governo, não sei o que, como é que o governo vai dar certo. Um dos programas que ele participa, ele chegou a falar, como é que o governo é isso, o Centrão, isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Até em veio comentar assim, falei, cara, pô, tava na máquina, vendo o que tava acontecendo, como é que o governo vai aprovar, né? Uma PEC, por aí a gente sempre fala na PEC, são 308 votos, só tem 40 bolsominions, vamos falar assim logo, tem 40 bolsominions. Como é que vai chegar a 308? Vai falar com a esquerda? Acho que não, né? Nem adianta. Vai ter que falar com os políticos, a população eleita vai fazer o quê? Vai governar igual o Moro? Igual o Randolph? Igual o Lula? O Lula tem a Câmara, né? O Lula tem os esquemas dele. Vai fazer o quê? Vai atropelar via judiciário? A gente tem uma força no judiciário. Vai fazer como? Revolução, ditadura? O que o pessoal espera, né? Então, assim, são algumas coisas que vêm acontecendo, sabe? A gente já vê tanta... A imprensa toda tá contra. A imprensa toda já tá contra. E as pessoas que um dia receberam a oportunidade do governo, né? Por aparecer, mostrar um trabalho, servir ao Brasil, meio que um ressentido, um ressentimento, talvez uma sensação de, fui abandonado. Não pega muito bem, né? Não pega muito bem. E aí, sobre isso... E aqui ainda dá pra comentar de pandemia no vídeo de hoje. Ontem nas redes sociais eu me deparei com esse post. Um super conservador. Eu apaguei o nome que eu falei, cara, eu não acredito. É super conservador mesmo. Nos pessoas até que eu seguia, olhar assim, eu falei, cara, passou e muito do ponto. O Vavá fala o seguinte, ó, veja como os super conservadores montam narrativas nascendo de atacar Bolsonaro. Vejam o método. O cara fala o seguinte, se o frouxo tem motivos para perseguir os conservadores, por que não iria mandar matá-los para evitar críticas e se manter no poder? Olha a que nível os superconservadores estão chegando. Não vem me falar que é esquerda infiltrada, não. Eu conheço esse perfil. Não é esquerda infiltrada. Não é, galera. Olha o nível que as coisas estão chegando. Por que ele não mandaria tirar a vida da principal figura do movimento? Estaria ele falando que do Abraham Weintraub? Falando que o Bolsonaro ia tirar a vida do Abraham Weintraub? Cara, que ponto a gente está chegando? O superconservador, eu não consigo mais diferenciar um superconservador de um comunista. Ambos são revolucionários, né? Olha o palavreado. Olha o que estão falando. Após chamar o cara de frouxo, chama o cara de um sanguinário. Tá difícil, viu? Essa direita... Tem uma galerinha que se diz, assim, conservadorismo. Eu chego a começando a ter ranço, sabe? A galera tá me dando ranço a palavra conservadorismo. Quando eu vejo esse tipo de coisa, tá me dando ranço. E só pra gente finalizar o vídeo, notícia pra dar um pouquinho de ranço, mas tem uma notícia boa também, algumas. Câmara, no Paraná, cassou uma vereadora por 6-3, porque ela comemorou aniversário na pandemia. Não pode, aglomerou na pandemia, perdeu o mandato. Olha o nível da loucura que estamos chegando. Uma vereadora perdeu o mandato, foi cassada, porque cantou parabéns ao aniversário e de outros 5 funcionários. Por outro lado, no Brasil ainda, né, juiz federal concede salvo-conduto a servidor público que não quiser tomar. Olha a raiva do jornalista da Globo. É o cara só dando o direito de escolher, né? Um juiz a favor da liberdade. Eita, o Anselmo ficou puto. O Anselmo tá louco. E aí umas notícias boas, interessantes. Olha só. As máscaras, né? A obrigatoriedade na Inglaterra oficialmente acabou. Dinamarca removerá praticamente todas as restrições a partir da próxima terça. E a gente já comentou recentemente, né? Estados Unidos derrubou o passaporte, derrubou o mandado de máscaras. Inglaterra acabou com o passaporte, acabou com a máscara. Espanha tentando classificar, já não mais com pandemia, mas como agora um surto, tipo como se fosse gripe. O mundo está reabrindo. A Irlanda também removeu uma parte das restrições. Agora a Dinamarca.
Olha só, o tempo tá passando aqui, a gente vem falando, a gente, uma coisa ou outra, uma coisa ou outra. O mundo vai voltar ao normal. Por mais que essa turminha, né, queira o pior, as coisas vão melhorar, pessoal. As coisas vão melhorar esse ano, vai ser melhor, com fé em Deus e com Bolsonaro eleito. Com essa, fico por aqui. Daquela curtida compartilhada, se inscreve nas minhas redes. Se gosta do meu conteúdo, considere me apoiar aqui, tornando membro do canal, pelo Patreon, tá na descrição. E a gente se vê amanhã. Fui!